sinta-se à vontade neste lugar. Amém? Salmo 40, verso 1 ao verso 3. É um texto que eu venho meditando já acho que umas 3 semanas. E eu sempre estou voltando nele, sempre refletindo nele, sempre pensando sobre esse texto. E eu vou esperar que o Senhor me dê voz até o final, para que a gente possa refletir sobre esse texto do Salmo 40. Amém? Todos encontraram? Amém. Se alguém não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Amém. Todos encontraram? Salmo é fácil, né? Textinho fácil de achar. Salmo 40, a partir do verso 1. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Você pode assentar? Que o Senhor possa nos levar a caminhar sobre tudo aquilo que Ele quer falar aos nossos corações nesta noite. Eu queria que nós pudéssemos, de forma breve, pensar sobre o que o salmista ele nos apresenta por meio deste salmo. É um salmo que Davi escreve, e Davi ele escreve fazendo uma declaração diante do Senhor sobre a sua confiança em Deus, sobre a sua fé, a sua convicção do cuidado do Senhor. O salmista, quando ele começa o texto, em algumas versões vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Em outras versões vai dizer: esperei confiantemente no Senhor. E no texto que eu li, ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Quando nós paramos para refletir sobre o que o Davi ele está falando nesse texto, ele está dizendo, ele está fazendo uma declaração sobre onde ele havia depositado as suas expectativas. Quando a gente para pensar sobre isso, irmãos, nós nos deparamos com a realidade de mundo que nós vivemos. Nós nos deparamos com um tempo em que o que nos é ensinado? Estude para que você possa conseguir alguma coisa. Olhe, pense bem quem você vai escolher para poder casar, porque senão você vai ter um relacionamento infeliz. O que nos ensina hoje é: procure um emprego que seja um emprego público, porque este emprego vai lhe dar sustentabilidade. O que nos ensina nos nossos dias é sempre sobre aquilo que eu devo fazer. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho credibilidade. Quanto mais eu ganho, mais eu sou respeitado. Quanto mais eu faço, nesta sociedade, eu sou levado a uma condição de sucesso. O rei Davi, bem nós conhecemos, era aquele jovem que estava lá atrás das valhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel, profeta, chega em casa do seu pai, e naquele lugar ele diz: olha, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos, porque ele vai ser rei no lugar de Saul. Samuel olha para Eliabe quando entra até a casa do seu pai Jessé, e ele diz: esse certamente é o rei. Porque, como qualquer homem, Eliabe era um homem forte, homem de guerra, homem vistoso. E Samuel vai por aqui
aquilo que costumamos ir por vista. E Deus diz: não, Samuel, não é esse. O teu conhecimento é muito raso. Eu conheço além. Davi é ungido rei, Davi é levado para o palácio do rei. Davi enfrenta a perseguição de Saul, mas torna-se rei. E talvez Davi pudesse chegar e dizer assim: eu coloquei todas as minhas esperanças, expectativas, confiança naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, no lugar onde eu me encontro. Porque Davi era rei. Porque Davi era aquele que possuía as maiores riquezas do reino. Davi era aquele que tinha a autoridade de dizer faça ou não faça. E ele já havia vivenciado essas condições quando ele se engraçou por Betseba. Mas agora Davi para e diz: Senhor, as minhas expectativas, a minha esperança, a minha confiança, aquilo que eu tanto esperei, eu coloquei, eu depositei no Senhor. É como se Davi agora estivesse dizendo: a cada vez que eu coloquei nas minhas condições, eu me frustrei. Mas eu aprendi a esperar no Senhor. Esperar no Senhor é uma escola de Deus às nossas vidas. Porque no tempo em que nós estamos esperando, nós estamos sendo trabalhados nas nossas limitações. Quem gosta de esperar, irmãos? Quem gosta de entrar numa fila de um hospital e ficar ali sentado horas esperando por um atendimento? Quem gosta de fazer um concurso e ficar esperando meses para o resultado? Davi, ele agora está dizendo: Senhor, eu coloquei em Ti todas as minhas expectativas. Mas Davi, ele nos ensina 3 lições. E a primeira, ele ensina que esperar no Senhor é ter certeza do cuidado de Deus. Quando Davi ele está dizendo: eu coloquei no Senhor as minhas esperanças, eu coloquei no Senhor as minhas expectativas, é como se ele dissesse: eu coloquei no Senhor porque eu sei que eu não vou ser frustrado, porque eu sei que no Senhor eu vou encontrar de fato resposta. É como se Davi estivesse declarando: eu aprendi com os meus atos. O homem decepciona, o marido frustra, a esposa por muitas vezes esquece, os filhos por muitas vezes abandonam os seus pais. Mas Davi agora está olhando e está dizendo: eu esperei no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É como se naquele momento Davi estivesse olhando para tudo ali e escrevendo aquele salmo, aquele cântico ao Senhor. Ele estivesse dizendo: Senhor, como eu me frustrei. O que Davi vivenciou, irmãos? Davi vivenciou um amigo que lutou com ele junto no exército, maquinar contra o seu reino. Davi viu seus próprios filhos levantarem-se contra
E agora Davi está dizendo: Senhor, em ti eu confio. Eu não vou depositar a minha fé, eu não vou depositar as minhas expectativas neste que está ao meu lado, porque ele vai provavelmente me frustrar. Depositar a minha expectativa no salário de emprego, eu posso me deparar com a demissão. Criar expectativas na força do meu braço pode me levar a um tempo em que eu me encontro com um diagnóstico de doença e que me impossibilite de seguir. Mas Davi está dizendo: mas no Senhor eu tenho certeza de que eu não serei frustrado. O autor do livro de Hebreus também dizia: a fé é confiar no que não se vê. E Davi estava dizendo: Senhor, eu confio em ti, eu não sei como acontece, eu não sei como o Senhor faz, eu não sei como vai acontecer o milagre, mas uma certeza eu tenho: o Senhor não vai me frustrar. A primeira pergunta, irmãos, é em quem nós temos confiado? Em quem estão as nossas expectativas? No que eu tenho colocado a minha confiança? Em quem? Em quem? Eu estou esperando em quem? Davi está dizendo: o que eu fiz foi colocar no Senhor a minha confiança. O que eu fiz foi colocar no Senhor a esperança para a solução dos meus problemas. Davi entendeu que a sua confiança não podia estar em nada que ele possuía. O mesmo salmista escreve um outro salmo que ele diz: não vou confiar em carros e cavalos. Aprendizado no Senhor. E por muitas vezes nós estamos sendo colocados na escola do Senhor, numa tratativa pedagógica em nossas vidas, para aprendermos que a nossa confiança, a nossa expectativa, ela precisa estar depositada naquele que de fato é o que pode gerar em nós milagres. Porque o homem não faz, porque os seus bens não realizam. Nós falamos sobre a mulher samaritana. Ela chega até aquele poço, e em que ela estava depositando as suas expectativas? Em relacionamentos. E estava no 6º relacionamento e não havia aprendido que marido não resolve o problema. Até que Jesus olha para ela e diz: mulher, tu está bebendo água física. Em paralelo, era como se Jesus dissesse: mulher, tu estás bebendo de muitas fontes que não saciam de fato a sede que você tem procurado. Mas eu sou aquele que posso lhe dar água viva. Eu sou o que posso lhe dar água viva. Davi havia aprendido. E Davi agora estava olhando para o Senhor e dizendo: Deus,
eu coloquei em ti as minhas expectativas. E aí Davi olha e diz, nos ensina a segunda lição deste texto que nós aprendemos. Primeiro, ele nos ensina que a bênção é confiar no Senhor. Segundo, ele ensina que confiar no Senhor, de fato, traz livramento. Porque o que o salmista ele diz no verso 2, ele, o Senhor, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e agora ele fez o quê? Me pôs os pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Irmãos, é como se esse rei agora estivesse dizendo, eu estava sem ter onde firmar os pés. É como se ele estivesse agora dizendo, sabe qual era a minha condição? Enquanto eu coloquei no Senhor as minhas expectativas, a realidade em que eu estava era em uma caminhada em que eu estava titubeando de um canto a outro, porque eu não conseguia chão firme. Não conseguia chão firme. E ele diz, agora o Senhor vem, ouve o meu clamor e me traz a uma realidade onde eu começo a ter firmeza naquilo que eu estou caminhando. Irmãos, por tantas vezes nós chegamos a condições em que nós entramos em como se nós de fato estivéssemos pisando em lama e atolando. Quando nós vivemos situações em que Deus permite as nossas vidas e que nós, ao invés de conseguir olhar para o Senhor e dizer, Deus, vem cá. Como é que a gente começa? Até a gente olhar para o Senhor e dizer, Deus, vem cá. Parece que a gente começa a querer andar com os nossos pés e escorrega para um lado, derrapa para outro e tal, e até que a gente para e diz, Senhor, me socorre. Eu não sei se você já assistiu filmes em que tem aquelas cenas em que a pessoa cai numa areia movediça. Você já se deu conta que ela não pede socorro de imediato? Primeiro ela começa assim, até que ela vê que não consegue. E ela começa a gritar por socorro. E por muitas vezes ela já está quase sucumbindo. Davi está nos assemelhando a isso. Davi está dizendo, a minha condição era essa. Até que eu gritei. Até que eu chamei. Até que eu gritei por aquele que poderia de fato me tirar da condição de lama, de lamaçal, de atoleiro. Davi está dizendo, a primeira bênção de confiar no Senhor é saber que Ele nos escuta. A segunda bênção é a certeza de que Ele nos livra. O Senhor não só te escuta. Às vezes a gente tem amigos que a gente para e conversa. Eu estou passando por, toda semana, sessão de terapia. E a gente senta ali na frente do terapeuta e conversa, fala. Mas de fato ele não consegue mudar nada de fato nas nossas vidas. Ele está ali só para despertar em nós coisas que a gente sabe. Mas Davi está dizendo, eu me sentei na frente de Cristo. E Ele não só me ouviu, mas Ele foi lá e me tirou do atoleiro e me agora colocou em pés firmes.
Eu não estou pisando em lama, escorregando de um canto a outro. Eu estou em um lugar em que eu piso e caminho firmemente. Aleluia, Jesus. Davi está dizendo, há uma bênção em confiar no Senhor. Porque diferente dos homens, Ele me tira daqui, Ele me coloca aqui. Significava que Davi tinha mudado das situações de adversidade? Não, irmãos, Davi não está dizendo que as adversidades dele mudaram. Davi está dizendo que aquilo que ele estava ali, sem saber o que fazer, Deus tinha dado rumo. E é assim com a gente. Os problemas continuam. Mas quando nós confiamos no Senhor, parece que os problemas que antes lhe maltratavam, ele agora parece estar ali. Mas eu agora sei como caminhar em meio a esse caos. O que Davi está ensinando é que no Senhor, Ele não só lhe escuta, mas Ele muda o rumo da sua vida. E a terceira e última bênção no Senhor, talvez é a mais louca, irmãos. O Senhor põe um novo cântico em nossa boca. O Senhor nos faz sentir alegria, paz, ainda que estejamos no meio do caos. Me diga alguém que consegue fazer isso com você. Você pode estar no trabalho, alguém conversa sobre alguma coisa, e você diz, só você mesmo para me fazer rir. Mas ele só lhe fez ficar rindo. Mas ele não lhe deu alegria. Sabe aqueles dias que você chega no seu trabalho, senta ali, e a sua vontade era nem ter saído da cama? Aí seu amigo conta uma situação e você, cara, só você mesmo vai me fazer rir. É como se ele dissesse, eu estou aqui, só Deus sabe. Mas tu me fez rir. Mas esqueceu a situação ali apresentada, você volta à mesma condição. Davi diz, Senhor, quando eu coloco a minha confiança no Senhor, o Senhor me escuta, o Senhor muda o rumo da minha vida e o Senhor me faz estar alegre. Porque a gente está seguro. Irmãos, a gente sente segurança no Senhor. Segurança. Eu lembro de uma vez que a gente foi para uma viagem, eu não lembro mais a turma que estava, uma turma, a gente foi para uma cidade que tinha um açude. Pobre, junto de um açude, vai para uma boia de pneu. E a gente foi e botou uma boia, que era um pneu de trator, Neizinho conhece, enorme. E a gente pensa que está seguro, porque está na boia. Só que agora a corrente começa a levar a boia, comigo, Luciana e mais alguém na boia. Éramos 3, porque a boia era grande. E a boia agora começa a ir para o meio de um monte de galhos cheios de espinhos. E o desespero bateu. Até que o irmão de Lídia, uma amiga nossa, a gente estava na casa dele, já conhecedor do lugar, sabia nadar, porque os 3 que estavam na boia não sabiam. Corre lá e puxa a boia. Não sei nem se a Fátima sabia que Luciana ia morrer afogada. Puxou a boia. Mas quando ele puxou a boia, é como se agora a gente começasse a sentir a segurança. E o que era desespero? Ei, alguém está me tirando. Davi está dizendo, Senhor, quando eu confiei em Ti, o Senhor me ouviu. O Senhor mudou o rumo e o Senhor me fez voltar
a ter paz, a ter júbilo, a estar feliz no meio de todo esse caos. O que o Senhor está ministrando a nós nessa noite, irmãos, é que talvez você esteja em um atoleiro, mas Ele quer que você coloque nele a confiança. O Senhor não está dizendo que vai mudar o quadro da sua vida de hoje para amanhã. Amanhã você vai amanhecer e está tudo lá. A conta está cheia de dinheiro, a casa está nova, tem um carro do ano na porta. Não. O Senhor está dizendo, coloca a confiança em mim, que no meio deste caos eu vou lhe dar rumo e você vai voltar a ter paz. Porque a nossa solução não está em nada daquilo que nós fazemos. A solução não está em pegar água ao meio-dia, quando não tinha nenhuma outra mulher para acusá-la. A solução não estava em nada que o homem faz, mas em depositar as nossas expectativas no Senhor. No Senhor. E o que o Senhor lhe convida esta noite é a parar de lutar com suas mãos, a parar de gritar para quem não vai resolver sua vida, mas é olhar para o Senhor, se render ao Senhor, porque este Deus lhe amou quando Ele enviou o seu único filho lá naquela cruz, no Calvário. Mas que aquele Jesus, momentos antes, orando no jardim, Ele disse: Senhor, eu oro por esses que já estão comigo e por aqueles que vão depositar a sua esperança em mim. Esse Jesus estava lá no madeiro, e Ele, quando estava lá para o final, para a morte, Ele olha e diz: Senhor, Pai, perdoa. Nenhum desses aí está sabendo o que está fazendo. Eles um dia vão depositar a sua fé, sua esperança em mim. Esse mesmo Jesus, Ele havia sido morto naquele madeiro. Os homens haviam pego Ele, levado para uma tumba, para que Ele pudesse estar em um lugar de morte, mas mais honrado. E agora os discípulos estão lá, entristecidos. Até que 3 mulheres chegam até aquele túmulo ao terceiro dia. E agora encontram um que diz: quem vocês procuram? Esse Jesus voltou a viver. A esperança voltou. A esperança voltou a ter vida. E o Senhor, Ele nos ensina a nele depositar a nossa confiança. Porque Ele não está morto. Ele ressuscitou. E Ele continua sendo o Deus de Davi e o nosso Deus. Que nós possamos mudar o nosso rumo de expectativas. A expectativa de Ney não pode estar em Silvana. A expectativa de Emanuel não pode estar em Lindinalva. A expectativa de Neide não pode ser Gilmar. Mas a sua expectativa precisa ser o Senhor.
o que lhe ouve, o que dá rumo e o que lhe faz ter alegria. Vamos ficar de pé.